Amores, boa tarde, doutora. A doutora tá comigo no telefone, no outro número. Eu acabei de vir ali do posto de saúde, tirei minha pressão, verdade, da farmácia. É assim que funcionam as coisas. Vamos lá, galera. Fui na feira, fiz minha feirinha. Agora eu vou na Vivo, verdade. Bom, vamos lá. Eu estou com a médica aqui porque, diante de todos os fatos, a gente está cansado de falar que coaching, hipnose e psicanálise não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, a lei, ela é uma coisa que deixa bem claro para as pessoas, né? É óbvio que a mulher, ela é assistida depois da violência doméstica que é denunciada, ela é assistida por psicólogos, né? Porém, tudo na minha vida parece que as pessoas elas estão demorando para entender, né? Que ai caramba, é tanta violência que a gente já nem sabe mais. A minha violência doméstica eu superei em 2020. Todo esse trabalho que tá tendo de psicólogos foi feito comigo à base de psicanálise. Por isso que eu tive alta só em 2020, né? A gente começou o tratamento quando eu tentei o suicídio em 2017. Ou seja, então foram 3 longos anos até eu ter alta da violência doméstica. Não foi o SUS que fez, foi por minha conta, como eu disse, né? Eu paguei o meu tratamento todo. Depois eu tive a Covid, eu tive, junto com a AVC, eu tive a perda parcial de memória. Depois veio a Covid e afetou mais a minha memória. Eu realmente continuei pagando, foi aí que eu paguei os neuros, né? Uma análise hoje de neurociência por baixo, R$ 1.400, 40 minutos. É verdade, né? Por ser colega de trabalho da minha médica, a gente conseguiu um valor mais acessível. Eu não pagava a minha médica e pagava os neuros, porque não dava para pagar tudo. Era o dinheiro que eu tinha guardado de todos esses anos trabalhando, guardando ali R$ 1.000, guardando R$ 500, só pagando minhas contas com o meu pagamento, e o que eu ganhava de comissão eu ia pagando eu ia guardando, né? Eu tinha sonhos, eu tinha projetos de montar uma parte de pet, né, que todo mundo sabe há muitos anos, investir nessa área, ou investir numa agência de turismo, que sempre foi a minha vontade, é verdade. Ou se aparecesse, no caso, na época, um apartamento na qual eu tava, já estava pronto para morar, eu ia sair do aluguel, ao invés de pagar o aluguel, eu ia para o apartamento. Então eu tinha o valor, e esse valor na minha conta, o cara que eu amo, um dia ele foi comigo no banco e ele sabia, e minha mãe também. É verdade. Então esse valor eu tinha guardado, eram R$ 15.000. E durante todo o meu tratamento eu fui trabalhando, trabalhei na Enjoy, trabalhei depois na Prime, trabalhei na própria Évora, então eu fui custeando o meu tratamento, né, com o meu salário e com o pouco que eu tinha guardado. Enfim, e sozinha, sem ninguém me ajudar. Os grupos que a minha médica menciona no laudo psiquiátrico dela, do Instituto Vita, eram 3 grupos que eu estava inserida. Esses 3 grupos, cada grupo tinha mais ou menos 400 pessoas ali. Então, o vídeo para o presidente em relação à minha pessoa e à pessoa do cara que eu amo. Eu corria risco de vida, sim, por quê? Porque eram muitas pessoas, eles eram um mundo deles fechado ali, né? Eram pessoas de todo tipo de pessoas, políticos. O rapaz que eu me envolvi lá era envolvido com a política no Recife, é verdade, o tal de Fred, né? Então eu corri risco de vida, né? O pai da ex-mulher dele era evangélico, eu corri risco de vida, por isso que eu tive a perda da minha filha. O que acontece, como diz a minha médica no laudo psiquiátrico, que eu acabei de falar com ela agora, por isso que eu não fui trabalhar hoje, também, porque a gente queria se ver pessoalmente, mas não dá ainda, né? Eu vou no shopping com a minha mãe, verdade, para resolver meu problema do meu celular, enfim. O que a minha médica, ela conversou comigo agora há pouco? A seguinte coisa, durante esse longo período, a pessoa que fazia a minha terapia no Recife, ela sofria violência doméstica. E tudo começou aí, né? A Natália, ela denunciou no Instagram a violência doméstica que ela sofria com o Danilo Coaching. A minha médica fazia 15 dias que estava me assistindo aqui em São Paulo. Ela foi pesquisar, assim como ela pesquisou a minha vida toda aqui do meu ex-marido, como eu convivi com ele, a minha família, ela pesquisou o rapaz que eu amo, ela pesquisou a situação do Recife, como eu estou falando para vocês, e também pesquisou
como que a Natália era, o que ela fazia. Quando ela viu aquilo, ela denunciando, por isso a gente fez igual, eu fiz igual, eu denunciei no Instagram. Justamente para eles verem a veracidade do que eles fizeram, né? As denúncias foram feitas justamente por isso, né? Para dar veracidade, para eles verem o absurdo que eles cometeram, o crime que eles cometeram com a perda da minha filha. É verdade. A brincadeira de criança, né? De abandono emocional, de pressão psicológica, sem alimentação, sem conseguir acesso à família em São Paulo. Verdade, isso foi um estupro emocional, né? Isso é inadmissível, isso é uma violência muito séria. E por isso, eles continuaram, quando eu fiz o boletim de ocorrência, em dezembro, grávida, a fazer esse tipo de coisa comigo. E quando eu voltei para São Paulo, eles permaneceram para o intuito de invalidar o que eu falava, né? A Natália, ela, com essa denúncia, o Danilo ali tinha um caso, um romance com a tal de Andréia, que é japonesa, e ela descobriu. Então, o que é uma coaching doente? Eu já fui doente. Eu não sou coaching, eu sou uma cidadã que a minha profissão é assistente administrativa. Verdade, né? É verdade. E é ela que eu quero seguir. Então, é o seguinte, ela era uma coaching, né? Uma terapeuta, coaching, voltada, ela estudou isso. Então, o que é uma assistente administrativa doente? Ela foi se cuidar, né? Ela contei a história para vocês agora. Não é isso, doutora? Fui me cuidar. Isso começou em 2017. Eu só fui ter um feedback positivo em 2024, quando a Lelo me registrou. Chega de terapia, chega de análise. Agora é colocar na prática. Por quê, galera? Porque a análise, ela é muito demorada, né? Mas só que quando você tem o feedback positivo, a alta, sem colocar tudo aquilo que você fez na prática, e eu estava fazendo durante o tratamento. O auge, que eu já falei, né, foi a Prime. Os médicos enalteceram, tipo, eles ficaram, tipo, pasmos, porque era muita atividade e eu dando conta de tudo e feliz, né? Depois veio a Évora, como eu falei, né, a área comercial, o feedback que a Évora deu também na parte comercial, isso depois do meu tratamento, porque a área financeira, eu comecei meu tratamento em 2019, eu saí de lá em 2019 para 2020, é verdade, né? Aí depois veio a pandemia, enfim, então a gente veio no tratamento. Então, o que conta para os meus médicos é verdadeiramente o meu desenvolvimento profissional da Prime e da Évora. E a avacalhação, infelizmente, que aconteceu na Lelo, na Pipiolo, o acidente, né, na DP, a mesma coisa, porque a gente estava evoluindo, né? Eu estava conseguindo fazer passar o objetivo, o que era que eu tinha que fazer no trabalho, é verdade. Né? Eu estava tendo feedbacks positivérrimos, verdade, eu tive feedbacks de empresas de frigorífico, como, é verdade, galera, como frigorífico, esse frigorífico muito, Friboi, verdade, eu tive feedback positivo do queijos tirolês, verdade, né? Então, para vocês verem como que é a irresponsabilidade de pessoas doentes, de relações doentes. Então, o que acontece? Tudo começou aí. A Natália, ela teve essa doença aí, esse problema com o Danilo, né? Então, quando houve as denúncias, o que ela fez? Ela montou um grupo de mulheres apaixonadas, que nem ela, doente. É o que eu falo, doença atrai. Pessoas doentes atraem pessoas doentes. Isso é óbvio, né? O Leonardo, evangélico, né? A religião, acuado, verdade, porque eu fiz a denúncia. O Danilo, acuado. Por quê? Porque ele sabia que a Natália denunciou ele de violência. E a Andréia, como diz a minha médica, pivô da situação e ela se achava a rainha da cocada preta. É verdade, né? Porque eu tava no meio, a minha terapeuta, brigando, doente, com a outra lá japonesa, disputando. É verdade, eu no meio. Eu tava doente, galera. Eu tava grávida, né? Então tá aí a violência, as denúncias que nós fizemos contra os 4, né? Contra o rapaz, o Leandro Guimarães, porque ele que me colocou nesse grupo, ele poderia, se ele fosse tão meu amigo, a chegar quando às vias de fato, quando ele viu que foi feito um boletim de ocorrência e contar o que estava acontecendo. Assim como o Fred também, mas não, eles foram todos coniventes com a situação. Por quê?
porque tinham cada um seus interesses. E o objetivo era prejudicar a minha pessoa e o meu advogado, né? Que é o cara que eu amo hoje, que é o rapaz que estava assistindo a minha causa. Então, foram feitas as denúncias. Então, por isso que eu fiz o vídeo pro presidente do Brasil, né? Querem matar eu e ele, justamente por isso. Né? É uma coisa de brincadeira? Não é brincadeira. É brincadeira entrar em trabalhos? Né? É brincadeira fazer grupos para me contar. A Silvia, ela podia me contar o que ela quisesse do Léo. A ex-mulher do Fred, ela podia me contar o que ela quisesse do Fred. Que não ia interessar, porque relacionamento deles não é problema meu. E eu falo que a psicanálise ela é fantástica nesse modo, porque ela cura de verdade. Né? E você é tão capaz de ter algo que entra aqui, sai por aqui, dá risada e escreve um livro e fala, Tó, vai estudar? Verdade. Porque é isso que eu fiz. Né? Então vocês podiam contar tudo, porque eu não tenho interesse em saber o que você viveu com ele. Assim como ele também não tem interesse em saber o que eu vivi com meu ex-marido. Ele sabe porque ele era meu advogado. Depois ele sabe porque eu tenho envolvimento com ele. O outro lá largou tudo, ele sabe porque ele viu tudo. Né? É simples assim. Agora, em outras situações, não me interessa. Relacionamentos anteriores não têm interesse absoluto nos atuais. Né? E não adianta insistir com a psicanálise, porque a psicanálise é como eu disse. Né? Ela ela é demorada, né? O pessoal fala de hipnose. A hipnose é algo preocupante porque ela vai ali verdadeiramente no problema. Meus médicos odeiam hipnose, porque eles falam que é muito perigoso, porque hoje qualquer um pode fazer um curso de hipnose no YouTube, o governo federal tem que dar, a parte de medicina do governo tem que ficar em cima disso. Porque isso é muito perigoso. É só a parte da área da saúde conversar com psicólogos e psiquiatras e ver verdadeiramente o que eu tô falando, né? Porque a hipnose é algo que realmente você sai. Verdade. Eu fiz diversas sessões de hipnose, digo no meu diário, digo no meu livro, falei para minha psiquiatra na época que eu não queria. Quando ela queria me hipnotizar, eu falava, precisa hipnotizar? É verdade. Por quê? Porque é algo, galera, que realmente ela é de verdade. Você volta naquele momento. E isso é muito perigoso de você ficar naquele momento que você foi hipnotizado. Então, é aí que é o perigo que os psicólogos e os psiquiatras falam. Se não tem uma pessoa que tem uma capacidade de fazer o paciente voltar da hipnose, essa pessoa pode ficar lá. Tá aí o problema de memória meu. O primeiro alerta da psiquiatra. Será que a Fabiana não ficou em alguma sessão, alguma parte da sessão de hipnose? Não. Depois, com os neuros, a gente descobriu que foi tudo por causa do AVC e da Covid. A perda de memória do AVC e depois da Covid. Segundo ponto, a memória dissociativa. Por quê? Porque a Natália, ela trabalhava, em vez de ela trabalhar como eu conto no meu livro e eu contei para minha médica durante o nosso tratamento, em vez de ela trabalhar a patologia que eu tinha, que era da violência doméstica, não, ela foi resgatar meu pai e minha mãe com hipnose. Então, juntou todos os traumas que eu tinha de infância junto com o atual. E acabou com a minha saúde emocional. E eu era doente, então eu não poderia ter esse tipo de tratamento de coaching. Né? Eu tinha que ser tratada por uma psicóloga ou uma psiquiatra, como aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Né? Então, tá aí o resultado. Então, hoje, o que a gente fala? É inadmissível eu fazer terapia com as pessoas que eu denunciei. É verdade. Por mais que a lei exija, não pode. Por quê? Porque eu não sou obrigada a passar por esse tipo de situação constrangedora. Eu sou sim. Se a pessoa que eu amo quiser vir a fazer uma terapia comigo, a gente vai fazer. De comum acordo. Com a minha parte é dele. Agora, sem a minha autorização ou a autorização dos meus médicos, isso é que está gerando violência, galera. E cada vez mais e mais e mais, e principalmente nos ambientes de trabalho. Por quê? Porque eu tô dizendo, eu tô com feedback positivo, eu tô de alta desde 2024. O que significa alta? Atividade normal, trabalho funcionando, vida pessoal funcionando. E cada vez que acontece algo em um trabalho, a gente anda para trás.
A gente estava com uma festa marcada para a família a semana passada. Não vai, não fui. Por quê? Andar para trás. Verdade. Por quê? Porque as pessoas não evoluem. O que tá no livro e não tem o que fazer. Vocês não vão lá na gráfica. E quem se incomodar com o meu livro é porque sabe que tem participação séria e de crimes ali. Então é por isso que tá fazendo toda essa bagunça, né? Eu menti pro Lula? Não, eu não menti, né? Iam matar eu e ele, e principalmente eu. Então, tá aí a verdade e tá aí as brigas. Por quê? Porque eu estou de alta, é verdade. O meu tratamento está finalizado. A gente só quer evolução, a gente só quer feedback e resultado do meu tratamento, como aconteceu na época da Prime e como aconteceu na época da Évora. É verdade, isso não está acontecendo há quase 1 ano e meio. Isso está atrapalhando o meu tratamento. Por quê? Porque vocês estão parando eu no tempo. E isso não pode acontecer. Eu não preciso fazer terapia com quem eu denunciei. Se essas pessoas têm a necessidade de fazer terapia, elas vão fazer com elas mesmas. Comigo, não. É simples assim. Então, tá explicado. Um beijo, meu amor. Ele sim. Agora, aos demais, não. Nem minha mãe. Porque, assim, é algo, terapia de grupo, a minha médica descobriu que eles faziam na época que eu tava lá no Recife e o meu ex-marido aqui em São Paulo. É verdade. A clonagem de aparelho celular foi para tentar fazer terapia para eu voltar para São Paulo, para voltar para um relacionamento doente, galera. Então isso é inadmissível. Obrigada, doutora Márcia. Obrigado a todos os seus 16 colegas de trabalho, verdade, ao doutor Barcos e à doutora Heloísa. E a vida tem que funcionar. Um beijo, meu amor. Verdade, eu estou de alta, mas estou aqui na hora que você puder e quiser falar. Te amo. Um beijo. Tchau, gente.